Olá pessoal, eu sou a professora Beatriz Beraldo, é um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente falar a respeito do nosso livro de didática. Eu quero começar deixando à disposição de vocês o meu e-mail, que é beatrizberaldo@uol.com.br. Fiquem à vontade para mandar dúvidas, sugestões, críticas e, claro, elogios também, tá bom? Esse material eu preparei com muito carinho para vocês, baseando-me um pouco nos meus conhecimentos pessoais, como profissional e, claro, da minha formação, né? Eu sou pedagoga e, fora a pedagogia, eu tenho uma pós-graduação voltada para métodos de aprendizagem, que é praticamente uma área mais fechada e restrita da didática, né? E sou mestre em educação. Então, eu aproveitei esses conhecimentos que eu fui adquirindo com a minha formação, junto com a minha experiência de professora, já assim, há 17 anos, né, que eu estou no magistério, para a gente poder discutir um pouco os principais conteúdos da didática, né? Mas a minha intenção nesse material, pessoal, foi deixar um livro muito próximo das nossas necessidades reais, né? Que nos atenda nas dúvidas do dia a dia, da sala de aula, das coisas que são úteis para a nossa carreira docente, tá bom? Então é com muito prazer que eu apresento para vocês o que a gente vai discutir na unidade 1. Tá? Nós vamos entender um pouquinho, então, os campos de atuação da didática, afinal, para que serve essa disciplina, aonde ela pode atuar, como ela ajuda o professor, tá? Depois nós vamos entender especificamente a didática e os processos de ensino, né? E a didática como facilitadora da aprendizagem. Para a nossa primeira unidade, pessoal, os nossos objetivos, então, são conceituar a pedagogia e a sua implicação com a educação, tá? Verificar, então, os campos de atuação da didática e analisar os processos de ensino e aprendizagem. Professora, mas se nós estamos falando de didática, por que, então, nós vamos começar conceituando ou conhecendo a pedagogia? Porque, gente, a pedagogia é o nosso campo maior de atuação e a gente se utiliza das áreas específicas que podem auxiliar a ciência maior que a pedagogia. E a didática, então, é uma das áreas que auxiliam a pedagogia na formação do ser humano como um todo, né? E o campo específico da didática seria os processos de ensino e aprendizagem. Tudo bem? Então, para a gente compreender melhor os campos de atuação da didática, nós precisamos saber e lembrar sempre disso, que a didática, então, é uma área do conhecimento pedagógico, que se responsabiliza em oferecer aos professores e aos alunos os instrumentos necessários para a efetivação do ensino e a aprendizagem. Lógico que a didática pode mediar a relação entre o professor, o aluno e o conhecimento, pode instrumentalizar o ensino do professor, a aprendizagem do aluno, mas o seu campo específico, então, é o ensino e a aprendizagem. De preferência, a efetivação da aprendizagem, tá bom? No entanto, gente, esses processos de ensino e aprendizagem, eles não podem ser vistos como uma função específica da escola, né? Porque não é só dentro da escola que nós aprendemos. Nossos alunos não chegam como uma tábua rasa, né? Sem conhecimento, sem experiência nenhuma para aprender tudo na escola. Pelo contrário, eles têm já uma carga de conhecimentos e de experiências que precisam ser levadas em conta no processo de ensino. Por isso que a didática, então, se volta como uma ciência que tem por objetivo analisar todos esses processos, inclusive o contexto real de ensino-aprendizagem, que seria o que os nossos alunos já sabem, né? O que eles realmente têm conhecimento. Mas para que você compreenda melhor o contexto da nossa disciplina, nós vamos dividir em áreas que você pode acompanhar um gráfico que eu trouxe para vocês aí, situando então a pedagogia, a didática, a escola e a aprendizagem. Percebam que a didática, ela faz um elo entre todos esses ícones, né? Entre a pedagogia, a escola e a aprendizagem. Então, ela é a disciplina que vai nos instrumentalizar para lidar efetivamente com o nosso aluno e com seus resultados escolares. Tudo bem? Bom, você então já deve ter percebido que construir uma aprendizagem não é uma tarefa muito fácil, né? Mas nós temos
uma série de instrumentos que podem facilitar o nosso caminho. E nós vamos ver, então, alguns dos componentes que podem facilitar o nosso conhecimento como docente para efetivar a aprendizagem dos alunos. Eu começo, então, discutindo com vocês o currículo, tá? O currículo, de acordo com Libânio, ele expressa os conteúdos, ou seja, o professor precisa saber o que ensinar. Essas informações nós vamos encontrar, então, no currículo. Esses assuntos no currículo estão divididos, então, em matérias com diferentes graus de aprofundamento para acompanhar o nível escolar do nosso aluno. Então, conhecendo o currículo, o professor tem a capacidade de prever o que ele precisa ensinar, né? As habilidades que vão ser desenvolvidas no processo de instrução do nosso aluno. Tendo em vista essas habilidades que nós precisamos desenvolver nos nossos alunos, nós podemos elencar, então, os objetivos. Ou seja, quais são os nossos objetivos de ensino? O que eu quero que o meu aluno aprenda e para quê, né? Para alcançar, então, esses objetivos, a gente precisa escolher um método, tá? Ou seja, uma teoria que vai dar conta de nos orientar enquanto a gente percorre o caminho da aprendizagem e dos conteúdos. Tudo bem? Então, um método, ele, na verdade, pessoal, é formado por um conjunto de técnicas. E essas técnicas, elas podem se referir tanto ao projeto de instrução, como aplicação, como desenvolvimento da aprendizagem. Para a gente se certificar de que essa teoria tem uma aplicabilidade, ou seja, que ela funciona na prática, é que existe, então, a metodologia. Muita gente costuma achar que a metodologia é a vilã da nossa vida como docente, né? Porque ela está associada a muita burocracia, a muita coisa assim que não faz parte da realidade da nossa sala de aula, mas é o contrário. A metodologia tem a função, então, de testar esses métodos para verificar quais deles servem para ser aplicados em sala de aula, são úteis, né? Bom, vendo essa organização para ter um ensino efetivo, pessoal, a gente consegue entender que ensinar não é só transmitir conteúdo, assunto, conhecimento, né? Trata-se, então, na realidade, de um trabalho de mediação do professor entre o conteúdo, o que o aluno já sabe e aonde ele precisa chegar nessa matéria, né? Por isso que a didática, então, vai se relacionar intimamente com a aprendizagem. Se nós formos pensar bem, o ensino e a aprendizagem são dois lados da mesma moeda, né? Eles são complementares e o professor tem como responsabilidade didática garantir para os seus alunos os melhores meios para que eles aprendam, né? E a didática vai nos oferecer, então, uma série de instrumentos para isso. O que isso significa? Que o principal trabalho do professor, então, é tornar o conhecimento acessível ao aluno. Por mais que esse conteúdo seja difícil, que essa matéria seja chatinha, é a nossa missão como professores tornar este assunto possível de ser entendido, compreendido e assimilado pelos nossos alunos, tá? Gasparin é um dos autores que eu discuto com vocês no livro, que dá para nós uma série de dicas para que isso se torne um pouco mais fácil. E ele começa dizendo para a gente que uma das formas de conquistar a atenção dos alunos e de motivá-los a aprender é conhecer o cotidiano deles, ou seja, o que eles gostam, qual a realidade da escola, a cultura familiar desse aluno, para que nós tenhamos uma linguagem capaz de atingir esse aluno e, lógico, aumentar os seus conhecimentos. Então, nós vamos usar o que o aluno já sabe como um elemento de ligação com o novo conteúdo que queremos ensinar, tá? Por quê? Porque os conteúdos científicos, gente, eles podem não interessar a princípio para quem aprende, para os nossos alunos, principalmente para as crianças, né? Por isso é que a gente precisa despertar nos alunos o interesse e estabelecer relações com os temas e os conhecimentos que eles já possuem. Assim, além de fortalecer o conhecimento prévio do nosso aluno, nós estamos capacitando esse aluno, dizendo para ele, você já conhece parte dessa matéria, então você é capaz de conhecer e saber mais sobre ela, tá?
Essa atitude faz parte do que nós vamos discutir, então, no nosso segundo capítulo, que é ressignificar as nossas aulas. Ou seja, dar uma aula com significado não para nós, professores, mas para os nossos alunos. Ou seja, sermos capazes de construirmos aulas e planejamentos que satisfaçam o conhecimento dos nossos alunos. E não só o nosso ego, de dizer, nossa, que aula boa que eu dei hoje, foi ótima, mas não atingiu os objetivos e as expectativas dos nossos alunos. Por isso é que nós vamos discutir, então, o ressignificado da aula para o aluno, a importância do planejamento para nós, professores, e os principais tipos de planejamento na unidade 2 do nosso livro, tá bom? Como objetivo para essa unidade, eu separei, imaginando que fosse importante, então, que a gente reconhecesse a importância do planejamento, analisasse os diferentes modelos de planejamento e identificasse e diferenciasse, né, o plano de aula, o plano de ensino e o plano da escola. Para nós entendermos, então, e darmos uma nova dimensão e um novo significado para as nossas aulas, nós precisamos entender que aulas boas, coerentes, são aulas planejadas. E nem sempre, gente, a tarefa de planejar é vista com bons olhos pelos professores. E isso é normal. Na verdade, muitos fatores justificam, né, a postura incrédula dos professores em relação ao planejamento. Por quê? Os professores trabalham em escolas diferentes e cada escola tem uma teoria em relação ao planejamento. Ele precisa ministrar uma quantidade de aulas muito grande para poder sobreviver, para construir o seu salário, para traçar os planos da sua carreira. Essa quantidade grande de aula impossibilita a organização do professor para que ele tenha tempo de estudar em casa, de realmente sentar e distribuir os seus conteúdos e pensar em boas estratégias, né? Fora isso, cada colégio ou cada lugar que o professor atende e trabalha, eles vão ter uma postura metodológica diferente. O planejamento nessa escola é feito assim, nessa é feito de outra forma. Isso também atrapalha o caminho da construção de um valor para o planejamento, né? Mas encaradas essas dificuldades, a gente precisa, então, apontar algumas saídas. O Libânio ajuda a gente nessa tarefa, dizendo que o centro da nossa aula deve ser o ensino. E que para a gente atinja o objetivo de ensinar, nós precisamos estar com ela organizada, ou seja, planejada, tá? Para que uma aula esteja bem planejada, ela precisa cumprir algumas funções que o Libânio também discute com a gente no nosso livro, dizendo o seguinte: a aula, para que ela seja boa, ela precisa ampliar o nível cultural e científico dos nossos alunos, ou seja, eles têm que sair da nossa aula sabendo mais do que quando eles entraram. Eu preciso assegurar também uma profundidade e uma solidez de conhecimento para esses alunos. A cada aula minha sobre o conteúdo, eu preciso ir aprofundando o conhecimento, intensificando a dificuldade do assunto, para que o aluno perceba em nós, professores, uma postura sólida em relação ao conhecimento, ou seja, para que ele tenha segurança de que o professor, a pessoa que está à frente, ministrando essas aulas, tem conhecimento suficiente para discutir com ele os diversos pontos de vista que a matéria exige. E isso, pessoal, acontece e o aluno percebe com muita clareza, mesmo quando nós tratamos das crianças, tá? Mesmo os alunos pequenininhos lá da educação infantil, eles têm uma postura de perceber a segurança do professor e, com isso, se sentirem mais ou menos seguros ou inseguros em relação à aprendizagem, tá? Bom, então, a seleção e a organização das atividades que vão ser colocadas para os nossos alunos, elas possibilitam também uma independência de pensamento, de pesquisa, de criatividade dos nossos alunos pelo que está sendo estudado. Se eles conhecerem de maneira geral os objetivos e os conteúdos que eles vão estudar naquela semana, e o professor incentivar, eles podem então trazer informações sobre o assunto, o que eles perceberam no dia a dia, em casa, enfim.
é possível criar, então, um empenho permanente nos hábitos de estudo dos nossos alunos, né? Quando eles percebem que aquele assunto tem uma relação com a vida cotidiana deles, que serve para alguma coisa, eles se empenham muito mais para pesquisar, para estudar, para conhecer a nossa matéria, tá? Mas formar habilidade, hábito, atitude, convicção, pessoal, é uma tarefa difícil, mas que ela precisa ser solucionada na vida prática desses alunos. Ou seja, nós precisamos desenvolver atividades escolares que atendam a essa necessidade dos alunos de aprender a estudar, ou seja, de aprender a assimilar a matéria. Às vezes nós reclamamos que os nossos alunos não se interessam, que eles não estudam, mas a gente já se perguntou se eles sabem estudar? Aqui no nosso livro tem uma série de dicas muito legais para que a gente ensine os nossos alunos a construir o hábito do estudo, tá? Bom, mas uma aula nesse nível, pessoal, passa de um trabalho simples de ensinar. Ele exige um trabalho intelectual do professor e do aluno que muda a postura de ambos, porque tanto o professor como o aluno precisam estar organizados, preparados para a aula, para poder atingir o objetivo de ensino. Não cabe, então, aqui, pessoal, improviso, matéria desconectada com o assunto que nós estabelecemos uma meta e um objetivo para cumprir, né? O planejamento, ele nos obriga a seguir adiante dentro do caminho traçado como objetivo. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que o objetivo enrijeça ou ingesse as nossas aulas. Pelo contrário, o planejamento, ele vai trazer uma série de informações e de dados capazes de selecionar, né, o próximo passo que nós precisamos dar para que o nosso aluno escolha o assunto, ou para que a gente inicie a aula, ou para que eu traga um recurso adequado para desenvolver essa matéria, e também para que eu avalie os resultados da minha aula, né? É através dessas discussões que no nosso livro eu trago um capítulo reservado para análise só da importância do planejamento, né? A minha ideia não é convencer vocês a fazer um bom planejamento, mas desmistificar a ideia de que o planejamento é mera burocracia, tá? O Gadotti, ele coloca pra gente que o planejamento é uma tarefa docente que inclui a previsão das atividades didáticas, a revisão, a adequação dos objetivos propostos durante o processo de ensino. Isso quer dizer, gente, que nós, professores, precisamos estar o tempo todo ligado na nossa aula e no nosso aluno, para que a gente tenha condição de ter esta previsão e tenha a condição de fazer esta adequação aos nossos objetivos, tá? Mas a gente pode notar, então, que o plano, ele é um instrumento capaz de programar as ações mais adequadas, né? E, além disso, ele também se torna um instrumento de pesquisa. Pelo plano, nós conseguimos refletir, avaliar o nosso próprio trabalho e também o empenho, a dedicação e o nível de desenvolvimento dos nossos alunos. Então, o plano cumpre uma dupla função. Ele vai ter a tarefa de organizar a nossa aula, mas também de avaliar tanto o nosso trabalho como o trabalho do aluno. Para o Libânio, o planejamento vai ter umas funções específicas, que ele começa dizendo que o plano precisa ser ou deixar explícito os princípios e as diretrizes do trabalho do professor. Tá? Então, o professor precisa, além de conhecer o conteúdo, ter muito claro qual o contexto social em que ele quer agir para expressar esses princípios. O que seriam esses princípios? Dar condições para que os nossos alunos se posicionem de maneira crítica diante dos conteúdos e dos assuntos ensinados e discutidos. Ele também diz que o planejamento precisa expressar os vínculos entre o posicionamento filosófico da escola e o posicionamento político, pedagógico, profissional do professor.
É só dessa forma que nós vamos conseguir, então, ações efetivas para realizar em sala de aula um ensino real, ou seja, capaz de ser útil na vida e no dia a dia dos nossos alunos. Nós precisamos ainda, através do planejamento, prever os objetivos, os conteúdos e os métodos que vão ser utilizados para que a realidade social possa ser transformada a partir do conhecimento dos nossos alunos. Mas, se eu quero construir novos conhecimentos, eu preciso conhecer também as condições socioculturais e individuais dos meus alunos e da minha escola. Só dessa forma é que eu não corro o risco de fazer um aprendizado ou um ensino desconectado da realidade. Para isso, é interessante que a gente conheça os principais tipos de planejamento, né? Que é o plano da escola, o plano de ensino e o plano de aula. Quando nós conhecemos a função de cada plano, a gente percebe que eles não são só burocracia da escola, da nossa coordenadora, ao contrário, eles são complementares. Por quê? Acompanhem comigo, olha, o plano da escola, ele é um plano pedagógico, ou seja, ele é administrativo. Ele vai ter uma concepção metodológica, pedagógica, clara de todo o corpo docente, para que a metodologia escolhida pela escola seja organizada de forma didática pelos professores e aplicadas em sala de aula, tá? Com isso, nós podemos passar para o plano de ensino, que é um roteiro com a função de organizar os conteúdos ou do ano ou do semestre. Então, veja, eu tenho um plano que me mostra a concepção metodológica da escola, ou seja, a forma como os professores reunidos em grupo escolheram de trabalhar didaticamente é a melhor forma de ensinar os nossos alunos. E, conhecendo esse método, essa filosofia escolhida pela escola e pelo corpo docente, nós vamos elencar, então, os conteúdos a serem ensinados, ou durante o semestre ou durante o ano. Esse, então, é o plano de ensino. E ele tem alguns componentes. A justificativa, que precisa mostrar a importância da disciplina, os objetivos gerais e os objetivos específicos, onde o professor coloca o que o aluno vai aprender com aquela matéria, e o conteúdo, ou seja, o assunto que o aluno vai aprender e quanto tempo ele vai precisar para isso, tá? E o desenvolvimento metodológico, na verdade, é um resumo da primeira postura didática e filosófica da escola. Ou seja, a metodologia é o melhor caminho escolhido para ensinar. Tudo bem? Bom, para complementar, então, a nossa função de planejar, nós terminamos o assunto com chave de ouro quando a gente entra no plano de aula. Conhecido o conteúdo, a melhor forma de ensinar, nós vamos então organizar a nossa aula propriamente dita. O que é isso? É o momento em que eu paro e me organizo no que eu vou ensinar na próxima semana, no próximo bimestre, no semestre. Esse tempo de planejamento, ele muda de professor para professor, de escola para escola. Alguns precisam de um plano diário para estar em sala, outros semanal. Isso é livre. O que nós precisamos entender é que a tarefa de planejar o que eu vou ensinar na minha aula, ela é indispensável, tá? Porque é isso que evita o improviso. Aquele professor que não entra muito seguro de si, que não tem muita certeza do que ele precisa dar hoje, e normalmente ele começa assim, ó: ô pessoal, onde é que eu parei a matéria? Esse tipo de pergunta mata o professor, gente. Não é o aluno que tem que saber onde é que você parou. E nós não estamos tratando de um trem que tem um monte de estação e o povo vai descendo. Que parada que é essa? Na verdade, o aluno tem que ter uma noção de que o conteúdo é homogêneo, é coerente. Ele não tem uma parada, um começo, um recomeço. Não, nós estamos tratando de um assunto em diversas profundidades desse assunto. Então, não tem uma parada, tá? E se você não sabe aonde você parou, você está meio desconectado da sua aula. Imagina o aluno. Então, o planejamento faz com que a gente tenha também clareza do nosso trabalho, da qualidade dele e, principalmente, respeito pelo nosso aluno, né, gente? Porque nós sabemos que não é fácil aprender e tampouco ficar 4 horas no banco da escola ouvindo alguém falar.
A nossa obrigação, então, como docentes, é fazer dessa tarefa para o aluno a mais interessante possível, né? E é por isso que nós precisamos ver no planejamento uma saída, uma solução para trazer para a realidade da sala de aula soluções, noções básicas que podem tornar a nossa aula mais divertida, mais dinâmica, mais atual, né? Porque, de acordo com o Libânio, não basta, pessoal, a gente selecionar a matéria, estabelecer uma sequência lógica e montar ideias e conceitos com os nossos alunos. A gente precisa fazer isso de forma conectada com o contexto da escola, do aluno, do país. Ou seja, o meu assunto tem que ter um comprometimento com a atualidade. Então, além de planejar, nós precisamos pesquisar. E uma das fontes de pesquisa que eu aponto para vocês aqui no nosso livro, pessoal, na unidade 3, é a avaliação. Acreditam? A avaliação pode ser um instrumento de pesquisa e não de classificação e não de reprovação dos nossos alunos, tá? Ela precisa, então, ser vista como uma forma de mensurar o que eu posso ou não construir de conceitos e de perspectivas com o meu aluno. Então, quando eu vejo a avaliação dessa forma, nós estamos já cumprindo com alguns objetivos dessa unidade, que é conceituar e reconhecer a importância da avaliação, analisar diferentes formas de avaliação e conhecer as características de uma avaliação real e não classificatória, tá? Para isso, eu trago algumas discussões para vocês do professor Cipriano Lucchesi, que é um dos pesquisadores mais renomados na área da avaliação escolar no Brasil, tá? E o que ele traz para a gente são dados preocupantes. Ele diz para nós que a avaliação tem sido utilizada como um instrumento de classificar o aluno, de dizer o quanto ele não sabe. E a perspectiva que nós temos é fazer da avaliação um instrumento de pesquisa, tanto do professor como do aluno. Para isso, ela tem que mostrar o quanto o aluno sabe. Ou seja, de que forma o professor trabalhou para conseguir desenvolver determinados conceitos com esse aluno. Quando eu mudo essa cara da avaliação, eu estou trabalhando com um tipo de avaliação chamada diagnóstica, que oferece para nós, professores e alunos, uma leitura da realidade escolar, da realidade do ensino e também das dificuldades. Porque ninguém disse que ensinar é um processo bem redondinho, bem facinho, que só tem acerto. Os alunos erram para aprender e os professores também. Aliás, o professor aprende o tempo todo, né, pessoal? Ou pelo menos deveria. Aprender é um processo que exige revisão do que eu fiz de bom, do que eu fiz de errado. E a avaliação tem que ser um instrumento capaz de construir essa revisão. Para que isso possa ser feito, pessoal, ela precisa então deixar de ser um processo estático, um processo classificatório. E ela tem que assumir uma postura didática. Tá? Assumindo uma postura didática, ela consegue, então, refletir a unidade dos objetivos do nosso ensino, que foi visto lá no planejamento. Ela consegue mostrar para o professor aonde ele precisa revisar o conteúdo, ou ainda ele mostra as novas habilidades que foram construídas com os alunos. E assim, gente, a avaliação deixa de ser o bicho-papão, né, capaz de botar medo no professor e no aluno, para se voltar como uma aliada no processo de ensino e aprendizagem. Nós vamos poder discutir muito mais isso no nosso livro. Eu espero que você se prepare para as aulas, faça uma leitura bem crítica, anote as suas dúvidas, faça as atividades propostas e continue comprometido com a sua formação. Foi um prazer trabalhar com vocês. Muito obrigada. Até a próxima.